Olá, eu estou realizando essa apresentação em relação à disciplina de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, disciplina ministrada, desculpe, pela professora doutora Giovana Maria Cartacho de Arruda Freire. Eu escolhi para apresentar um tema que eu considero essencial para o direito ambiental, que são os princípios do direito ambiental. É um tema rico, extenso, muito detalhado, mas devido ao tempo será feita uma análise breve em relação a esse importante tema. Bom, vamos iniciar tentando entender o que seriam princípios jurídicos, né? Alguns autores vão considerar que os princípios eles são fundamentos da norma jurídica, são como os alicerces, as vigas do direito, que geralmente, em alguns casos, não estão delimitadas, definidas nas leis. Muitas vezes eles vêm justamente embasar o surgimento dessas normas jurídicas, dessas leis, tendo às vezes uma feição mais geral e não tão específica quanto a própria norma jurídica. Contudo, eles são essenciais porque os princípios eles vêm informar, orientar e inspirar essas regras gerais. Eles devem ser observados, né, geralmente são observados quando a norma é criada, na interpretação dessa norma e na aplicação da mesma. Eu coloquei aqui, né, que a palavra princípio ela vai vir a significar o alicerce, a base ou fundamento de alguma coisa, como foi falado anteriormente. O princípio jurídico ele também é considerado como uma das fontes do direito, né, entre as quais nós podemos destacar as leis, os tratados, o próprio costume, a jurisprudência, entre outras. Os princípios eles vão exercer uma função importante em relação a outras fontes do direito, porque eles vão incidir tanto como regra de aplicação, mas eles também vão influenciar na produção dessas fontes do direito. E é com base nesses princípios que as leis elas são criadas, que a jurisprudência pode ser utilizada e que a doutrina e os tratados podem ser também utilizados no processo da ciência jurídica. Então, quando a gente fala dos princípios, a gente percebe que é um tema muito amplo, é um tema que vai estar ali na base da estrutura do fazer jurídico. Então, para poder entender de que forma esses princípios do direito ambiental são importantes, era necessária essa primeira contextualização. Bom, os princípios do direito ambiental, uma introdução. No âmbito do direito ambiental, os princípios eles vão desempenhar funções de interpretação das normas legais, de harmonização do sistema jurídico e de integração em relação à aplicação do caso concreto. Eles vão desempenhar essas mesmas funções de interpretação das normas legais, de integração e de harmonização do sistema jurídico. É preciso destacar também que a afirmação dos princípios do direito ambiental desempenharam um papel fundamental no reconhecimento desse direito enquanto ramo autônomo da ciência jurídica. Os princípios do direito ambiental eles possuem a função justamente de ordenar a construção da norma ambiental nos níveis internacional, nacional e regional. E eles foram criados em determinado contexto histórico para trazer legitimidade jurídica aos estados no entorno da defesa do meio ambiente. É importante a gente contextualizar que o direito ambiental ele é um direito mais recente, que surgiu aí no bojo, né, das percepções quanto aos impactos devastadores sobre a natureza que vinham ocorrendo nos séculos anteriores. Se a gente for parar para pensar no contexto mais histórico, desde a Revolução Industrial,
com o aumento da produção em larga escala, distribuição de produtos a níveis continentais, aumento da demanda de produtos primários para a produção de itens industrializados, a natureza ela sofreu um impacto que não conhecia anteriormente. Então toda essa técnica, toda essa questão técnica do trabalho, toda essa modificação do mundo ao redor pelo homem, foi gerando aos poucos essa noção de que a natureza ela vinha sendo devastada. E a gente tem aí como pontos, né, dessa criação a própria questão das conferências, né, das Nações Unidas, que foram primordiais para que, eu não diria para que o direito ambiental fosse construído, mas para que ele começasse a ser alicerçado, para que ele começasse a vir a surgir de forma mais presente. Então a gente destaca aí principalmente a primeira conferência, né, das Nações Unidas sobre os impactos ambientais, foi a Conferência de Estocolmo na Suécia em 72. E nós temos também a Conferência do Rio em 92, que foi muito importante, né, que trouxe aí várias inovações, vários novos pensamentos em relação a como nós deveríamos estruturar a proteção ao meio ambiente. Isso eu considero extremamente importante. Nós pensarmos esse contexto histórico da produção do direito ambiental como algo que surgiu da sociedade e dos próprios estados ao visualizar uma situação que estava alarmante acerca dos princípios do direito ambiental. Alguns autores eles vão trazer, né, quais são as características desses princípios e qual sua importância para o direito ambiental. Então, o primeiro item, eles vão falar que esses princípios eles vão permitir a compreensão da autonomia do direito ambiental em relação a outros ramos do direito. Por ser um direito mais recente, muitas vezes ele pode vir a ser confundido ou vir a ser instrumentalizado por outras fontes do direito. Mas os princípios eles vão delimitar a importância do direito ambiental nesse sentido. Além disso, os princípios eles visam auxiliar no entendimento e na identificação da unidade e coerência existentes entre todas as normas jurídicas que compõem o sistema legislativo ambiental. Em relação a isso, é importante destacar que há uma enorme proliferação legislativa nessa nova área. O direito ambiental ele cresceu muito. A gente vai ter aí uma variedade de normas, de leis. Até na própria aula, a professora Giovana ela foi categórica ao afirmar que ela própria fez um trabalho muito grande em compilar uma série de legislações ambientais. E a gente pode perceber isso aí nessa proliferação. Em relação às demais normas jurídicas, né, que às vezes são um pouco mais engessadas, estão surgindo novas legislações no âmbito ambiental e essas legislações também elas se sobrepõem. A gente vai ter uma legislação, um entendimento maior entre estados, né, aí no contexto das relações internacionais. Nós vamos ter também a própria legislação federal e as legislações estaduais e municipais. A título de exemplo, no âmbito global, a gente consegue perceber aí que as sociedades, né, elas têm o interesse de buscar um meio ambiente mais equilibrado. Então, há, por exemplo, uma pressão da União Europeia, por exemplo, em relação à compra de carne bovina do Brasil. Houve restrições nesse sentido por considerarem que esses produtos eles eram fruto da utilização de áreas de desmatamento para a criação do gado. Então, isso é bem interessante da gente verificar como a questão ambiental ela está cada vez mais presente e vem impactar todos os itens, né, todos os setores da sociedade. Em seguida, a gente vai ter essa questão que dos princípios nós podemos extrair diretrizes básicas que permitem compreender
a maneira pela qual a proteção do meio ambiente é vista na sociedade. Isso é muito importante. E são os princípios também que servem de critério básico para a inteligência e interpretação de todas as formas que compõem o sistema jurídico ambiental. É algo que é uma condição indispensável para a aplicação do direito em toda a nossa sociedade. Em geral, e também de modo particular, no que diz respeito ao direito ambiental, eles podem ser classificados como implícitos ou explícitos. Os princípios implícitos são aqueles que não necessariamente estão positivados na legislação. Você não tem esse princípio, por exemplo, ali descrito na Constituição de forma clara, né? mas são princípios, os implícitos, que têm um poder enorme na questão das decisões judiciais, da normatividade, da jurisprudência. Já os explícitos são aqueles que estão positivados na Constituição, nas leis, como justamente princípios que vêm embasar esse tipo de legislação. Devido ao tempo, vamos falar um pouco sobre alguns princípios do direito ambiental. Essa classificação ela é variada e não há, nos diversos pesquisadores, uma síntese e um consenso. Então, eu trouxe aqui alguns que eu considerei bem interessantes. Então, o primeiro princípio é o da prevenção. Ele foi estabelecido ali no princípio 7 da Rio 92, na qual ele vai citar, né, justamente que os estados eles têm que tomar medidas para impedir a poluição e a devastação dos recursos naturais, né, e da vida animal. Então, um princípio que deriva daí. No cenário brasileiro, a gente pode citar o próprio estudo de impacto ambiental, que é uma exigência que aparece no artigo 225 da Constituição de 1988, perdão. Na sequência, a gente vai ter o princípio da precaução, que justamente vai dizer que nós devemos verificar, né, estudar, analisar estudos relacionados aos impactos ambientais para prevenir que eles venham a acontecer em larga escala. Ele também deriva, no caso do princípio 15 do meio ambiente, né, da Rio 92, e ele tem esse objetivo, né, de prevenir atuações que vão de encontro à ciência e aos estudos mais aprofundados. O princípio seguinte é o do poluidor pagador. A própria Constituição de 88 ela reconhece esse princípio também no artigo 225, parágrafo 3º, sendo adotado pelo Estado brasileiro também pela Lei 6938 de 81. O que ela vai apontar, né? A lei vai dizer o seguinte: a imposição ao usuário da contribuição pela utilização dos recursos ambientais e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados, ou seja, quem causar o dano deve pagar por isso, né, financeiramente. Esse princípio ele foi definido na própria OCDE, em 1972. E por último, a questão do desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável ele foi se construindo ao longo dos anos, dos debates das conferências, ganhando força a partir da Rio 92. Nesse momento, ele foi reconhecido, né, como a necessidade de assegurar o desenvolvimento sustentável ao longo dos anos. Ele tem a premissa de obter a integração dos objetivos econômicos, sociais e ambientais. Por conta do tempo eu vou um pouco mais rápido, tá? E em relação à ubiquidade, a ubiquidade ela demonstra que o objetivo de proteção do meio ambiente deve ser levado em conta toda vez que uma atuação sobre qualquer atividade tiver que ser criada e desenvolvida, ou seja, a ubiquidade ela vai trazer essa noção de que nós estamos inseridos na natureza, então tudo que fazemos vem a impactar esse ambiente. Era isso que eu queria trazer. Eu agradeço a professora pela oportunidade, toda a turma. Desejo aí um próximo semestre com muita saúde e prosperidade para todos. Muito obrigado.
Obrigado.